tudo bem? Eu sou Frei Danilo Souza, natural do Rio de Janeiro, tenho 34 anos e estão chegando duas datas importantes, se aproximando duas datas importantes na minha vida. Uma é a profissão solene, onde eu faço os meus votos perpétuos, ou seja, digo para a Ordem dos Agostinianos Recoletos e para a Igreja que eu quero ser para sempre Frei Agostiniano Recoleto. E a outra é minha ordenação diaconal, né? E receber o primeiro grau do sacramento da Ordem, né? Você é diácono transitório. Mas isso mais para frente eu vou explicar para vocês. Agora, gostaria de compartilhar um pouco com vocês como tudo isso começou, né? Então, minha família mora no Rio de Janeiro, eu nasci e fui criado no Rio de Janeiro. E quando eu tinha 2 anos mais ou menos, a gente se mudou ali para a favela do Vidigal, que fica na zona sul do Rio, e é atendida pelos padres, pelos freis agostinianos recoletos lá, né? Só que aí até então a gente não tinha noção nenhuma do que eram os freis, do que era a ordem, nem nada do tipo, né? O que aconteceu é que minha mãe, ela não tinha como ficar comigo, cuidar de mim, ela trabalhava, então foi buscar uma creche, né? Então, a primeira creche que ela encontrou foi meio período, não era o suficiente. E calhou que abriram vagas na Obra Social Santa Rita, né? Que é a creche mantida pela Ordem lá no Vidigal. E ali começaram os meus primeiros passos na fé, né? Onde eu aprendi a rezar as primeiras orações, né? A gente aprendia com histórias tanto da Disney, mas também com histórias bíblicas, né? Então ali foi o meu primeiro contato na fé, né? Meus pais são católicos, mas na época não eram praticantes. Então, assim, o meu contato realmente na fé foi esse primeiro momento. Terminou mais ou menos em 93 a creche e aí houve um gap, um espaço, né, de tempo onde eu não comecei a catequese imediatamente. Cheguei a pedir para minha mãe, mas a minha mãe na época não deixou. Então a gente vai lá para 1998, né? Eu estudava no Jorge Pfister, que é ali no Leblon, e um dos freis, o pároco na época, o Frei João Antônio, ele foi até a escola convidar as crianças para entrarem na catequese. E aí foi quando eu comecei a frequentar a paróquia Santa Mônica no Leblon. E aí, para eu não ir sozinho, minha mãe também veio junto e começou a me levar para a paróquia. Então aí ela foi também o retorno da minha mãe para a igreja, foi ao me levar para a catequese, né? E aí catequese vai, catequese vem. A minha relação com o Frei João era uma relação muito boa, muito positiva, foi muito cativante para mim na época, né? Ele fala para mim que eu dizia que queria ser padre, eu não lembro disso na época, mas assim, existia um assédio muito grande, né? Porque eu tinha facilidade com as questões de Deus, né? E sempre buscava, né? Então assim, eu fazia catequese, mas como minha mãe ia para Crisma, para a formação de Crisma dos adultos, eu acompanhava ela, né? E perguntava as coisas para mim, eu respondia tudo. Então sempre estava assim, nesse ritmo, e aí as senhoras começaram, né? Vai ser padre, vai ser padre, vai ser padre. E quando eu cheguei na adolescência, eu não suportei muito isso e cheguei assim, não quero saber disso, né? Eu vou casar e ter filhos, né? Então aí continuei na catequese, fui catequista. Depois fui para o grupo de Crisma, de confirmação, depois fui catequista da Crisma, e aí vem. Aí, eu sei que assim, resumindo a história, né? Eu por muito tempo eu neguei muito a questão vocacional, né? E aí chegou um dado momento onde eu fiz um retiro, um acampamento de 5 dias, e aí no fim do retiro, um frei me perguntou, e agora, vai entrar no seminário? Não, eu vou casar e ter filhos, não quero saber disso, né? E ele, olha, tudo bem, mas deixa a porta aberta, não fecha a porta, né? Não negue, se for da vontade de Deus, Ele vai colocar no seu coração, então não negue, deixe as coisas acontecerem, né? E a partir desse momento, eu fiquei muito inquieto com esse retiro, com esse acampamento, comecei a buscar realmente o que Deus queria de mim, como é que eu poderia ser santo, né? Então a proposta do acampamento, assim, que me tocou bastante foi a busca da santidade.
Então eu passei por vários grupos e movimentos buscando onde é que Deus me queria, né? Então eu conheci a Shalom, eu conheci os Focolarinos, o movimento de cursilistas, né? Então assim, passei por muitos grupos assim, tateando, ver onde é que Deus me queria, né? E aí no final, depois de muito discernimento, não, é por aqui mesmo que Deus me quer. Isso, depois dessa, deixar a porta aberta até começar a aceitar fazer meu processo de discernimento, aí foram alguns anos, né? E eu acho que foram aí uns 4 anos até eu chegar e começar a conversar com os freis e pedir para me acompanharem, né? E aí em 2012, né, eu acho que esse do Retiro do Carnaval aconteceu em 2006 e aí 6 anos depois é que eu vim entrar no seminário, né? Então eu fiz 3 anos e meio de filosofia em Maringá, né? Entrei na metade do ano de 2012 e fiquei até 2015. Em 2016 eu fui para a Espanha, né, para me preparar para o ano de noviciado, que é o ano, assim, um dos mais importantes da nossa vida, né, onde a gente fica aí um ano em oração, em discernimento, né, para experimentar a vida religiosa. E foi realmente onde eu descobri o que é ser frei, né? E aí foi um momento assim muito lindo da minha história. No início foi muito difícil, né? Eu contava os dias, eu ia lá no calendário, parecia presidiário, né? Contando menos um, né? Mas ao final, assim, eu cheguei um dia na capela, fui conversar com Deus, Deus, não dá. Se é assim, não dá. Dá teu jeito, né? Mas que eu consiga viver plenamente esse noviciado, né? E foi realmente uma coisa maravilhosa, onde eu aprendi, eu acho que foi a base da minha vida religiosa, foi aí no noviciado, foi onde tive essa experiência fundamental e que até o ponto de eu chegar assim, já não precisa mais nada, né? Eu acho que aqui eu me encontrei, é isso que Deus quer para mim, é isso que eu quero, eu sou feliz assim, então não precisa de mais nada. Então, a partir desse momento, a ideia sacerdotal caiu por terra. Eu já era feliz sendo frei. Eu não precisava do sacerdócio, né? Então, assim, por muito tempo eu fiquei pensando em ser irmão, né? Porque ser frei para mim já era o suficiente. Já não precisava de mais nada, né? Isso muda em 2019, né? Quando me convidaram para fazer uma experiência de missão no Marajó durante um mês, né? E aí eu fui para Breves, no Marajó, né? E estando lá foi muito legal, sabe? Porque eu lembrei de quando eu era criança, quando o Frei João Antônio falava do Marajó, né? Então ele falava com muita paixão, com muito carinho, o olho brilhava, né? E então eu estando lá, vendo a realidade daquele povo, daquelas comunidades que recebem a visita de um sacerdote uma vez ao ano, e aí meu coração ficou aí, caramba, Danilo, e aí? Você não pode dar uma resposta para essa realidade? E aí quando eu comecei de novo, mais uma vez, a abrir as portas e aceitar a proposta do serviço do sacerdócio, né? Que para mim é um serviço, né? Eu já me encontro realizado como frei, vivendo com os meus irmãos, vivendo em família, né? E aí eu comecei a abrir as portas para a questão do sacerdócio. E aí, concluindo, eu terminei a teologia em 2021, né? Julho de 2021. E em setembro de 2021 fui para o Marajó também, fui para Portel. Feliz e contente, porque eu estava aí como se eu estivesse começando os primeiros passos lá quando encontrei com o Frei João e ouvi histórias no Marajó, né? Então, muito encantado de estar lá no Marajó, né? É uma fé viva, assim, muito bonita de você ver essas comunidades, como elas se mantêm, como os leigos tomam à frente, né? Nós somos, os freis somos um apoio para eles, né? Mais que nada, né? Então, assim, muito bonito. E
agora, recentemente, né, recebi um outro convite, né, já não tanto tá no Marajó, né, mas para começar a ser promotor vocacional dessa parte norte do Brasil. Então é o que vai acontecer, né, a partir já estou aí nessa fase de transição e a partir do ano que vem já começar a trabalhar aí a plena força aí, né, de estar me entregando totalmente à promoção vocacional, né. E hoje, agora a gente já está aí há 1 semana, 2 semanas da minha profissão solene, esse sim aí que é esse sim para sempre à vida religiosa, a essa família dos agostinianos recoletos, onde eu me encontrei, onde eu me encontro e continuarei me encontrando, né? Porque é uma renovação constante desse espírito, dessa família, né? Para mim, ser agostiniano recoleto é ser família, né? Não somente somos os freis, é a fraternidade, é a juventude, né, agostiniana recoleta. Então eu me sinto em família, me sinto em casa, e isso para mim é muito forte, né? Eu me sinto muito completo, né? Feliz. Ah, Frei, não tem momentos de tristeza, cansaço, não sei o quê? Como tudo na vida. Eu acho que você que está me escutando também tem essas coisas. Tem momento de desilusão, tem momento que você quer jogar tudo pro alto, né? Mas eu confio que Deus me chamou, me chama e me vai continuar chamando para essa vida, né? Para essa família, para estar aqui. Por isso eu quero dar esse sim, quero confirmar esse sim, que eu dei primeiramente lá no dia 12 de agosto de 2017, né? Foram os meus primeiros votos. E no dia 11 de dezembro, no dia seguinte, no dia 10 vai ser minha profissão solene, no dia 11 será aí minha ordenação diaconal, né? Que é esse momento, é o primeiro grau do sacramento da ordem, onde aí eu vou poder ajudar a igreja de uma outra forma, né? Algumas tarefas vão poder ser atribuídas para mim, eu vou poder ajudar meus irmãos na paróquia, né? Então, com esse espírito de serviço, né, eu quero poder ajudar no que for. Ah, Frei Danilo, será que você futuramente não vai ter preguiça? Provavelmente. Isso todo mundo tem. Pode ser que eles não falem, mas isso todo mundo tem, né? Mas assim, a paixão que vem, a alegria é de poder ajudar, né? E isso, né? Agora dia 11 será a ordenação diaconal e 6 meses depois, a partir de 6 meses depois, vou estar habilitado para receber o segundo grau do sacramento da ordem, que é a ordenação presbiteral, né? Aí quando você aí sacerdote para sempre, como diz o Salmo. E aí é o momento que todo mundo está esperando, né? A família, os amigos. Eu nem tanto, sendo muito sincero, nem tanto, porque eu acho que, como eu estava compartilhando com vocês aí, a minha primeira paixão foi o ser frei, né? Então, essa vida com os meus irmãos, esse encontrar a Deus com eles, anunciar a Deus com eles, compartilhar a vida, para mim já é o maior dom, né? E aí o sacerdócio para mim acaba sendo a consequência dessa vocação que Deus vai me chamando, e é isso, é serviço, é poder ajudar aí a igreja, poder ajudar meus irmãos e caminhar junto. E eu gostaria de contar com a sua oração aí no dia 10 para minha profissão solene, no dia 11 para minha ordenação diaconal, e já pode começar a rezar já para daqui a 6 meses para minha ordenação sacerdotal, tá ok?